Olá, meu nome é Gabriel Baltazar, eu sou aluno orientado do professor Cláudio da Cunha, do Departamento de Farmacologia da UFPR, e o título do meu trabalho é a avaliação da atividade neuronal do núcleo accumbens em relação a parâmetros cinéticos. Gostaria de começar mostrando o que é o núcleo accumbens, né? Ele é uma estrutura que faz parte do estriado, do corpo estriado, mais especificamente ele é a parte ventral do estriado, e desde os anos 80, alguns autores como Mogenson e outros colocaram o núcleo accumbens como sendo uma interface límbico-motora para promover a busca de recompensas, né? Por que isso, né? O núcleo accumbens recebe entradas da amígdala basolateral, então entradas límbicas, entradas do hipocampo, também límbicas, motoras, da área tegmentar ventral, do córtex. A ideia seria que o accumbens e o estriado como um todo integraria todas essas informações e o estriado envia projeções que são conhecidas, né, as vias direta aqui em azul escuro e a via indireta em azul claro, que são conhecidas por, primeiro, promover ações motoras pela via direta ou inibir ações motoras pela via indireta. Então, o núcleo accumbens traria essa interface límbico-motora dessa forma, né? Ajudando a promover ou inibir a busca de recompensas. A ideia do nosso experimento foi registrar os neurônios do núcleo accumbens em uma tarefa em que o animal tivesse que buscar recompensas, uma tarefa simples, que o animal tivesse que buscar recompensas num labirinto radial. A gente tinha dois grupos de animais, então os animais que treinaram sobre um paradigma de recompensas iguais, né? Então cada vez que ele fosse para um desses braços aqui, X, Y ou Z, ele receberia 4 gotas de achocolatado. E esse outro grupo aqui, em que o animal receberia uma gota sempre que ele fosse para esse braço, 4 gotas sempre que ele fosse para esse, e 4 gotas em 2/3 das vezes que ele fosse para esse braço. As comparações que eu me propus nesse trabalho a fazer foram a de comparar as tentativas em que o animal andou por vontade própria numa velocidade mais baixa nesse labirinto, comparar elas com quando o animal andou em velocidades médias, e também quando o animal andou de velocidades mais altas, com quando o animal também andou em velocidades médias, né? Então, velocidades baixas e altas em comparação com as velocidades médias. Eu escolhi alinhar os dados pelo início da locomoção, pico da velocidade e fim da locomoção, seguindo um pouco da literatura vigente na área, né? E as bandas que eu fui analisar do LFP, eu já vou explicar o que é o LFP, o Local Field Potential, mas eu escolhi avaliar algumas bandas aqui de frequência do cérebro desses ratos, né? Então, de 0,5 a 4 Hz, as ondas delta, as ondas θ de 4 a 8 Hz, as ondas alfa de 8 a 12 Hz, as ondas beta de 15 a 30, gama de 30 a 90 Hz e as oscilações rápidas, que são acima de 90 Hz. O Local Field Potential é uma parte dos registros eletrofisiológicos, né? Então aqui tem um diagrama de um registro eletrofisiológico extracelular sendo feito, um sinal bruto é obtido e esse sinal pode ser filtrado por um filtro de alta passagem que seleciona os potenciais de ação que estão presentes nesse sinal e também o Local Field Potential, o LFP, né, que eu estava comentando antes, que é uma variação mais baixa que reflete provavelmente a atividade populacional dos neurônios, atividade sináptica, enfim, várias correntes transmembrana que podem ser registradas. Eu usei esse pacote Chronux de funções para analisar LFP, pacote estatístico, então é uma implementação já criada por estatísticos e neurocientistas da área, que me deixou bem confiante para usar e para analisar esses dados. Então, indo diretamente para os resultados, né, eu percebi que eu estou plotando aqui apenas os resultados significativos. Eu fiz um teste de Q quadrado com esses dados e aqui estão apenas os dados que rejeitaram a hipótese nula do Q quadrado. Então, apenas nas faixas de frequência mais altas, né, acima de gama, dá para perceber que há um aumento do LFP, então há uma atividade populacional do accumbens mais relacionada a quando o animal corria mais rápido, né? Então as barras pretas, e apenas naqueles animais que foram treinados no paradigma de recompensas variáveis, né? Então aqueles animais que tinham alguma diferença na motivação, trazendo aquela ideia, né, hipótese do Mogenson lá dos anos 80, que o accumbens é uma interface límbico-motora, né? Que a gente está demonstrando isso pelo LFP, que nunca foi demonstrado antes na literatura, né? Geralmente só se falava dessa interface límbico-motora com atividade de neurônios únicos. Isso reflete um pouquinho desse trabalho aqui da literatura, em que eles viram que o núcleo accumbens tem como que um sinal de
início e parada de ações, né? Então, aqui quando aparece um estímulo que o animal consegue discernir, né? Um estímulo que está relacionado com alguma recompensa, a atividade dos neurônios da accumbens dispara logo em seguida e o animal começa a se mexer, né? Então, como se um sinal para ele poder se mexer lá, liberado pelo núcleo accumbens. Infelizmente, não vou ter tempo de comentar mais sobre esse artigo aqui. E as conclusões gerais são que a atividade populacional do núcleo accumbens reflete uma codificação de parâmetros cinéticos. A hipótese de que o accumbens funciona como uma interface límbico-motora é apoiada pelas análises do trabalho. E o aumento do power, né, registrado nas frequências mais altas, no início da locomoção, pode representar um sinal start-stop, sendo codificado também nos registros de LFP e não apenas nos neurônios únicos, como eu tinha comentado e como a literatura sugere. Essas são as minhas referências que eu usei na apresentação e agradeço pela atenção de todos.